No Evangelho de hoje, nós vamos ver Jesus mudando de endereço. Ele muda de Nazaré, a cidade onde ele foi criado e vivia, para uma cidade ao litoral lá de um lago, o Lago de Genezaré, que é Cafarnaum. Qual seria o motivo dessa mudança? Duas razões principais. Primeiro, porque Nazaré era uma região montanhosa e o pessoal de montanha é mais conservador. Tanto é verdade que você vai ver que todas as vezes que ele tentou pregar nessa cidade, ele teve o obstáculo da falta de fé dos seus compatriotas. Já a cidade de Cafarnaum era uma cidade mais cosmopolita, ela tinha um grande trunfo para o seu projeto de propagar a Boa Nova, o Evangelho, pois ela ficava perto de uma via do mar, uma importante estrada romana que ia facilitar muito o fluxo de pessoas e a difusão das ideias evangélicas. O evangelista Mateus, ele vai ver na mudança de Jesus o cumprimento de uma profecia de Isaías. Terra de Zabulão, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galiléia das nações, o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, aos que jaziam na região sombria da morte surgiu uma luz. Para entendermos esta profecia, devemos retornar ao século VIII, antes de Cristo. O que está acontecendo? Está a expansão do Império Assírio, que já começou a dominar a região norte da Terra Santa. Então, a Galiléia já está sob dominação assíria. Um povo muito cruel. E eles, quando conquistavam uma região, massacravam a população. Os que sobravam eram transformados em escravos, deviam pagar altos tributos e eram muitas vezes deportados. Eram cruéis ao ponto de empalar as pessoas. É tido como um dos povos mais violentos que tivemos na história. Pois bem, essa situação seria as trevas. O povo, então, nessa dominação. E a grande esperança é o surgimento da luz. Do que ele está falando dessa luz? É o descendente de Davi, o Messias, que iria libertar esta região. Trocando em miúdos, ele está propondo que Jesus é o grande libertador de toda a região norte da Galiléia. Ele é o Messias prometido. Diz que aí começa a pregação de Jesus, quando ele e aqui é de uma maneira bastante simples. Mateus vai sintetizar o conteúdo da pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por que reino dos céus? Enquanto os outros evangelistas dizem reino de Deus. A razão é porque, sendo ele um judeu e escrevendo para judeus, o judeu tem o tabu de não poder pronunciar o nome divino, de maneira que ele substitui por céus. O reino, o que vem a ser? O reino é o governo de Deus, que ele exerce no mundo, em oposição aos reis terrestres, que são prepotentes, pensam que mandam alguma coisa. Na verdade, é Deus que é o Senhor universal. Agora, uma coisa interessante a notarmos, que este conteúdo, quando chegar o Atos dos Apóstolos, vai ser substituído pelo anúncio do mistério pascal de Jesus, que nós chamamos querigma. Claro, até então não podia se falar em anúncio pascal, porque Jesus não tinha ainda sido morto e nem ressuscitado. O texto continua falando do chamado dos primeiros discípulos. O tema vocacional é um tema bastante recorrente, mas eu gostaria de ver alguma coisa interessante que o evangelista Mateus ele coloca esse chamado vocacional de uma maneira bastante simples. Não tem nada de milagre, nada de fantástico, nem sequer existe aqui a presença de uma autoridade como João Batista encaminhando. Mas o que existe é o convite de Jesus aos discípulos, né? Segue-me e farei de vocês pescadores de homens.
Aqui, ser pescador de homens, lembra daquela imagem, o mar. Aliás, eles chamam o lago, que é um laguinho à toa, Michuruca, eles chamam de Mar da Galileia. Então, no caso, o mar seria a morada do Leviatã, do demônio. Então, seria o homem imerso no pecado. Enquanto que a pesca, o pescador o pescador de peixe, tira o peixe da água, que é o seu habitat, põe para a luz e mata o peixe, porque o peixe não vive fora d'água. O pescador de homens, ao contrário, ele tira o homem que está imerso no pecado e o traz para a luz, que é o lugar que devia ser o habitat do homem, a luz de Deus. E ele encerra o Evangelho apresentando Jesus como aquele que cura, que liberta e que salva. Amém.